eu sempre, a partir deste exemplo, desta referência que estava a dar do tal livro do Corbusier sobre a cidade do Exército da Salvação, a cidade do refúgio, quando eu comprei o livro e quando o livro devia ter para aí 24, 25 anos, e fiquei em estado de choque. E desde essa altura que fiquei muito interessado e muito incomodado com estas questões. E senti sempre uma enorme insatisfação nas reuniões que tinha com muitos engenheiros com que colaborei, que são engenheiros competentíssimos e que estavam perfeitamente à altura do que existia como cultura de engenharia em Portugal. Mas eu ficava bastante insatisfeito quando colocava possibilidades. Eu lembro, por exemplo, quando o primeiro edifício de escritórios que fiz, eu queria absolutamente não usar ar-condicionado, que era uma coisa que eu odiava, mas não consegui, porque havia um processo mais ou menos organizado, cujo resultado era todos os compartimentos terem ar-condicionado de uma maneira bastante intensiva. E fiz sempre um esforço enorme para tentar ultrapassar esse tipo de imposições que faziam parte de uma cultura de construção. Não existia só em Portugal, existia quase em todo o mundo. Eu lembro nessa altura, quando eu andava para aí no primeiro ano da escola, fomos visitar o ateliê do Conceição Silva, que era ali na rua Dom Pedro V, num edifício muito bonito. E ele estava lá. Íamos acho que com o Carlos do Amaral, filho. E ele estava-nos a explicar o que estava a fazer, nós estávamos completamente fascinados, mas às tantas ele disse que era aquele período mais ou menos ainda do estilo internacional, em que se acreditava imenso na tecnologia, em que dizia que os edifícios podiam ser todos iguais em qualquer parte do mundo, porque depois o ar-condicionado resolvia os problemas que sobrassem. E, portanto, era um bocado o que dominava essa cultura, mas que me fazia bastante confusão. E eu fui sempre tentando o mais possível aproximar-me de possibilidades diferentes de construir e de integrar outro tipo de conhecimentos. E quando estive mais próximo disso, para mim foi bastante interessante, foi na altura da Expo, porque alguns anos antes da Expo, em 90 e tal, vieram engenheiros da Ovaro para Portugal falar com vários arquitetos e explicar o que é que estavam a fazer. Eu já tinha imenso entusiasmo e interesse por aquelas áreas e eles são, sobretudo, especialistas não tanto em estruturas, mas precisamente nesta conjugação dos vários sistemas dos edifícios. E essas foram as primeiras experiências que eu fiz em concurso e em trabalho, depois no pavilhão da Expo, numa versão anterior que eu fiz. E essas reuniões que tive com eles, com o Cecil Baumann, que agora lidera a ARUP, para mim foram bastante interessantes. E a partir daí estive sempre interessado e a tentar trabalhar com engenheiros e com contactos que me permitissem ir sempre avançando neste sentido. E, entretanto, o meu filho decidiu fazer Engenharia Física, depois esteve a estagiar na ARUP, depois foi estudar para os Estados Unidos e ele que nunca quis ser arquiteto, o que me faz bastante pena, mas é um facto, fez o mestrado no MIT, no Departamento de Arquitetura, e foi-se aproximando destes temas que me deixavam também muito particularmente. Portanto, foi com uma grande naturalidade que fomos trabalhando em conjunto. E como eu já tinha sentia esta enorme necessidade, era uma coisa que me perturbava mesmo não conseguir, às vezes, por razões conjunturais, trabalhar com engenheiros e com pessoas que me permitissem ir mais à frente em relação ao que se podia fazer. Neste momento, nós temos regulamentos muito avançados em Portugal e, portanto, só com o simples facto de termos que cumprir estes regulamentos, já temos introduzido um grau de exigência que é bastante razoável. Eu lembro que na altura da Expo, portanto, mais ou menos em 98, em várias entrevistas que dei, embora eu falava nisso, mas naturalmente não dava o título à entrevista, mas as entrevistas vinham todas com a referência à questão da performance dos edifícios, que era um tema em que eu insistia muito nessa altura e que me interessava bastante. Neste momento ele está mais ou menos instituído como sistema regulamentado. O que eu acho que é importante é que eu lembro quando comecei a trabalhar havia uma nítida diferença
entre aquilo que eram os projetos que resultavam destas preocupações ambientais e de sustentabilidade e edifícios inteligentes e tal, que eram todos sempre horrorosos, e a arquitetura que nos interessava e que nós queríamos fazer. E havia assim uma espécie de branco e preto e mundos completamente que nem sequer se tocavam. E o que eu acho que é importante é precisamente ultrapassar essa espécie de contradição com que eu comecei e, a pouco e pouco, ir integrando de uma maneira cada vez mais natural estas preocupações para elas poderem surgir, deixar surgir com naturalidade a arquitetura e sem entrar em contradição. Eu, embora não seja disso que se está a falar aqui hoje, mas lembro sempre, e já referi isso várias vezes, uma vez que estava há uns anos em Madrid com o Paulo Mendes da Rocha, e estávamos a assistir a umas conferências lá relacionadas com o prémio em que nós estávamos no júri, e uma delas era sobre edifícios inteligentes. E o Paulo Mendes da Rocha perguntou-me: o que é que você acha disto dos edifícios inteligentes? Eu disse: mais ou menos. E ele disse: é que eu acho que se o edifício fosse verdadeiramente inteligente, claro que ele falava mais em brasileiro, estava quietinho. E eu gostei imenso daquela ideia, que é, aliás, bastante sulista e alentejana. Se o edifício fosse muito inteligente, realmente estava quietinho, não estava a abrir o store, a fechar o store, a espreitar. Mas essa ideia do edifício estar quietinho é precisamente o que nós estamos agora a tratar, é os edifícios terem uma certa estabilidade e, portanto, com uma certa simplicidade, conseguirem relacionar-se com o clima e sobreviver muitos anos de uma maneira bastante económica. Portanto, é quase o oposto dessa ideia do edifício inteligente e a ideia da sustentabilidade. Estamos agora Embora uma certa inteligência também não seja de mas que desprezar.